Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Iniciando o programa Pauta Social, sempre pela TV Gaspar. Agradecer aos nossos parceiros, já há muito tempo junto conosco. Conseguimos, a partir dessa parceria, continuar esse programa tão importante, trazer as causas sociais e temas importantes. E hoje nós vamos falar com uma pessoa especialista em dependência química, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado da nossa sociedade, um momento onde os problemas de saúde mental perpassam o videogame, perpassam o uso abusivo de drogas, e a gente está com uma sociedade doente, uma sociedade que precisa de ferramentas, precisa de mecanismos de prevenção. E ele é especialista, então, em dependência química e também uma das pessoas mais qualificadas na nossa região aqui de Santa Catarina, na questão de prevenção nas escolas. Fábio Magueta, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente ao nosso público aqui do Pauta Social. Boa tarde, Santiago. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Realmente a gente vive tempos difíceis, né? Nessa questão. Eu tenho 48 anos, né? Sou casado, pai de 5 filhos. E às vezes me pergunto qual é o país que eu quero para meus filhos, né? De que maneira eu posso ajudar a construir algo melhor? De que maneira, né, a sociedade, diríamos assim, pode fazer diferente? Nesses 48 anos, eu sou bacharel em administração, hoje com 8.640 horas de educação continuada em dependência química, passando pela humanização da saúde mental, né, pela psicoterapia, enfim, todas as situações. Primeiramente, eu tive esse interesse para salvar minha vida, né, num acolhimento que eu fiz há mais de 10 anos atrás, né, e veio essa busca pelo conhecimento. Então, vivendo esse perfil de uma sociedade hoje doente, como você disse, realmente está, né? Temos hoje o celular, né? Temos casas que às vezes o celular ali é moeda de troca. Toma, fica quietinho, pega o celular aqui. E a gente não sabe às vezes o problema que estamos causando ali, né? Temos uma juventude que não tem mais limites, né? A saúde mental precisa ser trabalhada, meu amigo, né? Nós temos um desafio grande pela frente. Perfeito, Fábio. E após ter acontecido essa fatalidade no município vizinho de Blumenau, a gente viu uma corrida pela segurança dentro das escolas, contratação de seguranças e vigilantes armados. Aqui no município de Gaspar, aqueles arames farpados nos muros das escolas, municípios vizinhos com detetor de metais. E claro, era uma reação imediata. Tu sempre procura o imediatismo, né? Sim. Mas agora, passando algumas semanas do ocorrido, agora nós temos que focar na prevenção. E eu sei que tu tem uma experiência vasta em prevenção. Eu queria que tu falasse um pouquinho da importância disso para nossas escolas e para a nossa sociedade. Olha só, Santiago, hoje o meu trabalho é com comunidade terapêutica, certo? Trabalho até uma responsabilidade, né? Quem teve na entrevista antes a minha aqui, pastor Osmar, né, com 30 anos de experiência com comunidade terapêutica, vivendo essa dinâmica. Então hoje eu vivo essa dinâmica, trabalho com comunidade terapêutica, mas gostaria muito de não ter um trabalho no futuro, porque se trabalhássemos, né, de maneira correta a prevenção dos nossos filhos, talvez a ponta final, que seria ali o acolhimento em comunidade terapêutica, talvez não acabasse, mas fosse muito menor a demanda do que é hoje, né? Então, dentro das escolas hoje, eu acredito que o nosso trabalho deva se iniciar ali, como trazendo a realidade para os nossos jovens de uma maneira tranquila, calma, sem usar especificamente
o álcool e a droga como, né? Sempre que a gente imagina álcool e droga, a gente tira como atores principais da situação. Vamos trazer a questão comportamental, vamos trabalhar a prevenção de comportamento dos nossos filhos. Quando a gente percebe comportamentos agressivos, mentira, né? Isso são conduções dentro do caráter desconstruindo já, né? E é culpa do pai e da mãe? Não. É culpa de uma sociedade em que vivemos, onde mentir, num primeiro momento, torna-se usual, habitual, né? Beber para ir numa festinha com os amigos é normal, né? E não é normal, né? Uma criança de 14 anos é uma criança de 14 anos. Uma criança de 12 anos é só uma criança de 12 anos. Então, nós, enquanto sociedade, nós precisamos garantir que eles tenham o direito de escolher, mas quando estiverem certos, formados, o cognitivo formado. Uma criança de 12 anos não tem nem o cognitivo formado ainda. Então, como que nós vamos dar essa responsabilidade de escolha para uma criança de 12 anos, né? De 13 anos, onde começa a se formar o cognitivo? Então, a gente tem que ter esse cuidado e levar a prevenção para dentro das escolas, né? E não precisa, como eu te falei, vou repetir, vou frisar novamente, podemos trabalhar a prevenção com crianças de 9, 10, 11, 12, o que vai mudar? Nós não vamos usar, não vamos falar em uso de álcool e drogas. Perfeito. Não vamos mostrar a parte triste das histórias. Nós vamos trabalhar de uma maneira divertida, trazendo essas crianças à reflexão, porque elas conseguem ter a percepção normal do que é o certo e o errado, desde que colocado de maneira correta, né? Então, assim, eu passei por uma experiência alguns anos atrás na minha vida que me fez ter uma reflexão sobre esse assunto. Fui convidado a dar uma palestra em Balneário Camboriú por uma professora, que fui dar uma palestra, uma formação para ela, e nesse dia ela me chamou na escola que eu fui, no projeto Formando Formadores. Eu trabalhei nesse projeto por 2 anos, capacitando os professores de Santa Catarina a detectar o uso de substâncias psicoativas, né, nos adolescentes ali 7º, 8º e 9º ano, né, para que fosse feita essa intervenção. Então, terminei a formação com os professores e ela me chamou e falou: olha, teria como você vir um dia aqui para fazer uma fala na sala de aula? 2 dias depois, combinei com ela e fui. E essa professora, ela estava muito emocionada, porque depois chamou a criança para conversar com a coordenação pedagógica, e essa criança falou: ué, na minha casa isso é normal. Ixi. Quer dizer, provavelmente o pai ou a mãe fazia uso de substância na frente desse adolescente. Então, olha só em que ponto a gente está, a gravidade disso. E quando a gente fala de responsabilizar, né, eu acho que tudo na nossa vida tem tempo, né? Uma criança precisa ser uma criança, um adolescente precisa ser um adolescente, aí sim, chegar à fase adulta, né? A gente não pode ultrapassar barreiras para que pular etapas, né? Então, quando a gente vem falar de não, mas isso é culpa do governo, o governo tem que fazer, é a prefeitura, é o conselho tutelar, é a polícia. Não. Quem tem que dar início a tudo isso somos nós, sociedade, entendendo e partindo do princípio que a nossa sociedade está adoecendo. Perfeito, Fábio. Eu estou, então, trabalhando com gestão pública aqui do município desde 2015 e 2 vezes atendemos chamado de socorro em 2 escolas. Não vou citar o nome das escolas, são 2 escolas grandes do município. Sim. E as 2 vezes eu me fiz presente e outras autoridades e outras pessoas importantes, e a sociedade não se omitiu, porque a escola, queira ou não queira, e aquele local de segurança, aquele local de esperança, aquele local de sonhos, aquele local de proteção. E as 2 vezes, então, a pedido das diretoras das escolas, hoje minhas amigas, né? Mas a gente foi, a Polícia Militar foi, a Prefeitura foi, o Comissário da Infância e Adolescência foi, e o Ministério Público foram auxiliar 2 momentos difíceis e por adolescentes envolvidos, então, com o uso abusivo de drogas. Então, antes de chegar esse momento do pedido de socorro, nós precisamos montar estratégias, e acho que, Gaspar,
está em tempo de montar essas estratégias e formar os formadores, formar os professores, os educadores, mas também trocar uma ideia com os jovens. Falasse agora da 7ª, 8ª e 9º. 6º ano é um ano difícil para esses jovens, porque até a quinta série eles estão com uma professora única, digamos assim. Já essa professora conhece eles desde o primeiro ano, 6, 7, 8 anos, até chegar nos 11, 12 anos. E quando chega ao 6º ano, e perderam a referência do professor e começa a ter várias disciplinas, vários horários, muda a rotina e às vezes perde o norte, que era a professora regente daquela turma, Sim. né? Então eu vejo como muito importante nós iniciarmos esse trabalho. Sei que estás participando agora novamente, tu já foi presidente do COMAD do município. Sim. E agora retomaste essa participação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Gaspar, que é um conselho com uma estrutura importante, com um plano municipal vigente, né? E eu queria saber então como as diretoras que estão nos assistindo, as professoras, os próprios pais que participam da PP poderiam estar pensando nessas estratégias de prevenção nas escolas do município. Olha só, Santiago, como é importante, né, quando a gente fala de formando formadores, é você trazer os professores, os pais. Todos somos formadores. Ah, perfeito. Tá? Não é só os professores. Não, formando opiniões, trazendo a questão para debate, abrindo realmente, né? Por quê? Todos nós somos beneficiados ou prejudicados nessa questão, né? Tem algumas coisas que só quem se beneficia, né, são as pessoas aí que fazem o tráfico de substância, né? E tem outras que nós precisamos proteger as nossas crianças. Proteger. As escolas hoje precisariam do quê? Ter esse envolvimento, vamos dizer assim, de pessoas que levassem essa mensagem. Dentro de casa, os pais, as mães, os avós, os tios estão lá, estão cuidando, né? Quando estão na escola, nesse processo de ir para a escola, é como você falou, é um professor, são professores, vários alunos, várias cabeças ali, e precisa, né, ter esse norte aí, vamos supor assim, de regras, o que é, o que não é. Precisamos levar esse debate para dentro. Quando a gente fala de estar na escola, estar protegido, nós precisamos ter essa proteção lá dentro, mas dentro de casa também, né? Precisamos entender que a questão comportamental precisa ser trabalhada. Nós precisamos identificar, desde o formando formadores lá, identificar o comportamento dentro de casa, a mãe ter o cuidado, tô sentindo meu filho diferente, tá com atitudes diferentes, coordenadora pedagógica, me ajuda aqui. É uma costura, Santiago. Perfeito. Né? Não somos dispersos, somos juntos, somos unidos. Né? E quando eu fiz essa fala até na reunião do conselho, né, que a sociedade está doente e que nós precisamos, ao invés de procurar culpados para as situações, nós precisamos nos unir e entender que os principais prejudicados hoje estão sendo as nossas crianças. Por quê? Porque estão crescendo e vão crescer sem uma referência, de repente. E nós precisamos levar essa referência, não pode, mas de uma maneira tranquila. Não posso usar o álcool, não posso usar droga. Você prejudicado se eu usar o álcool. Você prejudicado se eu usar a droga. Então, sempre que a gente coloca a palavra não, de repente a gente gera aquela expectativa. Experimentar, não falando que não, porque, né? Mas se eu falar, vai prejudicar, vai ser prejudicado. Quantas pessoas hoje, se você for fazer uma visita numa comunidade terapêutica, desde os 18 até os 60 anos, estão sofrendo com as escolhas equivocadas que fizeram no álcool e nas drogas. E não conseguem se livrar muitas vezes. É muito difícil, Santiago, porque muitas pessoas não entendem. É uma doença progressiva, incurável e fatal, porém controlável. Eu consigo controlar, né? Quando a gente fala de dependência química, né, de saúde mental, é comportamento. Por que existe o tratamento? Né? Existe porque precisa se reconstruir. A pessoa entra, passa 6 meses, faz uma reconstrução, né? Mas nós podemos trabalhar outra ponta. Nós podemos trabalhar para que essa criança não tenha a curiosidade. E cada vez que eu falo não de maneira equivocada, sem saber o porquê eu estou falando não, eu estou gerando na criança a curiosidade. Então nós precisamos entender
até o não que precisamos falar e da maneira que esse não precisa ser dito. Olha isso. Né? Então é complicado, Santiago. É uma temática difícil, gera debate realmente, né? E quando fala assim, vamos nos unir enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto mães, vamos esquecer essa parte mais técnica da coisa e vamos, dentro de um comum aí, fazer um esforço para levar isso para debate, né? Nós temos, como você falou, um plano municipal definido, construído. Sim. Vamos exercer. Colocar em prática. Colocar em prática. Perfeito, fazer com Fábio. Que isso aconteça. Perfeito, perfeito. Então, nós sabemos que contamos com o apoio do secretário, porque o Comad está vinculado a uma pasta, que é a pasta da saúde, né? O secretário Júnior Ostins, que ele vai dar o suporte necessário para colocar em prática esse plano municipal. E com certeza, acho que o Norte, a comunidade escolar que quiser participar do Comad, as reuniões são na Policlínica, a última sexta-feira do mês. A princípio, me parece que vai ser definido, mas perfeito. A princípio, a última sexta-feira do mês. Pode fazer contato comigo, né? No particular, sim, que a gente vai estar vendo a questão da regularidade das reuniões, mas ali pode estar se inteirando do que está planejado, né? Pode colocar a sua escola à disposição para fazer esse tipo de trabalho preventivo também, né, Fabiano? Porque olha só, Santiago, quando a gente coloca, vamos fazer abrir um parênteses aqui, quando a gente coloca toda a nossa responsabilidade na conta do outro, eu estou me eximindo. Perfeito. Né? Então a responsabilidade não é do Fabian, não é do Santiago, né? Não é do pastor Osmar, não é do A, do B ou do C. É da sociedade. Como um todo. Geral, como um todo. E se não é o meu filho, hoje, amanhã pode ser. Então, que todos os pensamentos sejam assim. Ah, não é o meu filho, não estou nem aí. Ah, não foi comigo. Não foi comigo, mas pode ser. Né? E quantas famílias sofrem, né? Um transtorno complicadíssimo que a droga traz para dentro das casas, né? E às vezes sofrem em silêncio, calado. Não é assim. Vamos conversar, procurem, vão atrás, né? De repente, o caso não seja para um acolhimento, mas de repente para uma conversa, aliviar essa questão emocional, procurar um encaminhamento diferente. Existem várias ferramentas. Comunidade terapêutica é uma das. Entendi. Né? Existem redução de danos, né? Existem terapeutas aí que conseguem fazer um trabalho alternativo. Vamos dizer assim, a busca desse trauma, dessa ferida incurável e que eu preciso achar um mecanismo para chegar até ela, né? E parar de tomar o remedinho cada vez que eu tenho a dor de cabeça. Porque o remedinho para dor de cabeça ele é paliativo. Passou o efeito, a dor permanece. Eu preciso buscar a causa dessa dor e trabalhar na essência dela. Perfeito, Fábio. Muito obrigado. Eu sei que estás participando ativamente, como eu falei, do Comad. As pessoas podem te procurar, talvez um contato na Secretaria de Saúde para ter esse contato contigo. Muito obrigado e com certeza a gente te convidará em outros momentos para participar do nosso Pauta Social. Santiago, foi um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite, me coloco à disposição, né? Se receberes ligação aí, pode passar o meu contato sim. Eu acho que é uma problemática que, enquanto sociedade, nós vamos resolvê-los juntos. Perfeito, todos juntos. Pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.